Peço a todos que abram suas Bíblias no Salmo 134. Salmo de número 134. Eu farei essa leitura, peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Ó Deus, o Senhor é o Criador de tudo. É por isso que estamos diante do Senhor nesse momento. Por acreditar que o Senhor tem tudo em suas mãos. O Senhor tem controle sobre tudo. E por isso nos rendemos ao Senhor. Nos dedicamos ao Senhor. Porque o Senhor nos alcançou. O Senhor nos amou primeiro. Nós te bendizemos, ó Deus, nesta manhã. Porque sabemos que o Senhor é digno de ser louvado. Todos nós, todas as terras, bendizem o seu nome, ó Deus. Ó Deus, esteja conosco nesta hora, para que nosso coração e mente estejam abertos, a fim de aprendermos da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você já disse ou ouviu alguém dizer o seguinte: viajar é bom, mas é muito bom chegar em casa também. Tem aquele momento muito gostoso de quando a viagem está acabando e você provavelmente está um pouco cansado, está um pouco bronzeado, está um pouco, por demais, exagerou na curtição e você está muito cansado. Então é legal voltar para casa. Nós estamos chegando no fim de uma viagem. Nós estamos chegando no fim de uma jornada, onde nós podemos ver, nesses 15 salmos, salmos de viagem, salmos de romagem, salmos de peregrinação, várias etapas da viagem. Eles disseram sobre a angústia deles, eles disseram sobre a alegria deles, eles disseram sobre a comunhão e a fraternidade, mas eles disseram também sobre solidão. Eles disseram sobre perigo, mas eles disseram também sobre proteção. E nós chegamos ao fim do saltério do peregrino. O último salmo dito de peregrinação, de romagem, que fazia parte do repertório dos israelitas que saíam de todas as partes de Israel rumo a Jerusalém. Mas que depois de lá festejarem, cultuarem, precisariam voltar para casa. E qual era o ensinamento que eles levariam para a casa deles? É o que a gente vê nesse salmo. O que nesta manhã nós veremos é uma exortação a bendizermos o Senhor, a louvarmos o nome dEle, por crer que Ele tem tudo em suas mãos. O Salmo começa dizendo, bendizei ao Senhor. Mas eu queria chamar a sua atenção para algo que não está registrado aí, mas que se você tiver, por exemplo, a sua versão na Almeida Corrigida, ou se você tiver NVI, você verá que antes da expressão bendizei ao Senhor, ou bendigam o Senhor, há uma outra expressão. Na Almeida Corrigida está eis aqui, na NVI está venham. Essas duas traduções acertaram aqui, porque antes do salmista dizer bendizei ao Senhor, ou bendigam o Senhor, ele chama a atenção do povo, com esta interjeição. Eis aqui, olhe, vejam. Você deve se lembrar que semana passada, no Salmo 133, havia uma interjeição semelhante, que lá foi traduzida como ó.
E ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É interessante que há uma conexão, portanto, nestes dois salmos. Os dois começam da mesma forma. Os dois começam chamando atenção. Os dois começam com esta interjeição. No ponto de vista de conteúdo, os Salmos 134 e 133 têm muitas semelhanças e estão ligados. Porque a ordem de bendizei é um imperativo, é uma ordem, é uma conclamação. Façam isto, bendigam o Senhor. Está ligado com o final do Salmo 133. Pois o Salmo 133 termina, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A conexão que nós enxergamos aqui é que a bênção que vem do Senhor ao povo, a cada um do povo de Deus, a cada escolhido do Senhor, esta bênção que vem dele deve retornar dos nossos corações para Ele. Porque bendizei não é uma palavra tão comum para atos de louvor nas Escrituras. Geralmente eles dizem, louvem, celebrem, cantem. Mas dizer abençoe, porque é isso que significa, vem a bênção, o que você faz? Abençoe, bendiga. São raras as vezes que acontecem isso nas Escrituras. Mas a gente vê essa ligação. Nós, como povo de Deus, somos abençoados por Ele, porque no nosso meio Ele ordena uma bênção, uma vida para sempre. E em resposta, nós bendizemos, nós louvamos, nós cantamos, nós o adoramos. Bendizer significa louvar a Deus como a fonte da sustentação da nossa vida, porque nós sabemos que Ele ordenou isso para a gente. Ordenou o nosso sustento, ordenou a nossa proteção, ordenou a resposta das nossas orações, ordenou todas as coisas. Então nós louvamos o Deus que nos sustenta, o Deus que dirige nossas vidas, o Deus que nos conduz em todas as coisas, o Deus que nos preserva, que nos protege, nos faz companhia. Isso significa bendizer. Yahvé deveria ser louvado, proclamado, celebrado e reconhecido como Deus que derrama essas bênçãos. Uma vez sendo derramadas essas bênçãos, o povo poderia olhar e agradecer e louvar, porque Ele é o Deus que nos abençoa. Bendizei a Ele. Ele te abençoa. Então bendiga o nome dEle. O adorando como sendo justamente a origem dessas bênçãos. Não o acaso, não as pessoas, não as circunstâncias, não eu mesmo sendo aquilo que causa estas bênçãos, não. Mas reconhecendo que elas vêm somente do Senhor. Ele causa estas coisas para nós. Ele nos abençoa, deliberadamente. E o texto do Salmo continua dizendo quem deve bendizer o Senhor. É dito o seguinte, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Quem é ordenado a bendizer o Senhor neste Salmo? O texto diz, vós todos servos do Senhor. Os servos de Yahvé, os servos do Senhor, são claramente mostrados aqui na sequência do verso, quando é dito que assistis na casa do Senhor. Portanto, faz referência ao ministério sacerdotal no templo. Aqueles que eram separados para servir o povo, servir a Deus dentro do templo, cumprindo os rituais de sacrifício, fazendo todo aquele ritual detalhado, cansativo, de oferecer ao Senhor sacrifício, de pegar todos os animais que todos os israelitas, que chegavam de todas as partes de Israel, levavam até lá. Ele precisava pegar esses animais, essas ofertas, e dedicar no templo. Eram eles que assistiam, que ficavam de pé, que estavam prontos para servirem na casa do Senhor. Basicamente, como é
descrito em Deuteronômio 10:8, o serviço dos levitas era de levar a Arca da Aliança para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome o povo. A gente está num cronograma de leitura anual da Bíblia, e a gente acabou de entrar em Levítico. E é um livro que a gente precisa perseverar, senão a gente acaba parando a leitura agora e fica o resto do ano sem ler. Mas é interessante que, graças a Deus, tendo as pregações da carta aos Hebreus recente ainda na nossa mente, isso está nos ajudando em muito. Mas lá a gente vê os detalhes, quanta coisa deveria ser feita para cada uma daquelas ofertas. Oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta pelo sacrilégio, oferta por tudo. E aquilo é especificado. É especificado ali, portanto, o trabalho do sacerdote, o trabalho do levita. Não era um trabalho simples, não era um trabalho fácil. Pense toda uma nação diante de você ali, esperando na fila, chegar a vez dele para oferecer sacrifício. Era um trabalho muito grandioso. E aqueles sacerdotes, aqueles levitas, eles estavam prontos para obedecer. É isso que a palavra assistis significa. Vós todos que assistis à casa do Senhor, vocês que estão em pé, vocês que estão prontos. Isso ressalta essa prontidão do servo para cumprir aquelas ordenanças, aqueles rituais, tudo aquilo que deveria ser feito. E você pode perceber também que no versículo 1 disse nas horas da noite. É porque haviam vários turnos. Existia o turno da manhã, da tarde e o da noite. Isso pode também significar que alguns das regiões mais distantes de Jerusalém chegavam tarde da noite. E ali tinham sacerdotes, levitas prontos para pegarem aquelas ofertas e sacrificarem ao Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos. Mas as ordens continuam. E no verso 2 nós vemos outra ordem. Erguei as mãos para o santuário. Textos bíblicos indicam que este ato de levantar as mãos, de erguer as mãos, significa um ato de devoção, de louvor e de adoração para aquilo o qual você está apontando suas mãos. No texto a gente vê que eles apontam para o santuário. Dentro do templo havia um lugar mais santo ainda, que era o Santo dos Santos. E ali aquele sacerdote que estava servindo o Senhor, cumprindo suas tarefas, apontava as mãos ali, para onde estava simbolizado ali a Arca da Aliança, a presença do Senhor. Ou seja, ele estendia as mãos para Deus. Era isso que simbolizava estender as mãos para o santuário. A gente vê, por exemplo, no Salmo 63, verso 4, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Este ato de você levantar as mãos, de você erguer as mãos, que não precisa ser exigido a todos, porque não é o ato em si, corporal, que vai fazer com que Deus te atenda ou não, mas é a motivação do seu coração, era um ato que significava justamente a adoração, júbilo, regozijo, devoção. Mas também, este ato poderia significar súplica. A gente vê isso até mesmo no Novo Testamento, quando Paulo escreve a Timóteo o seguinte: os homens em todos os lugares ergam mãos santas em oração, sem ira nem animosidade. Erguer as mãos para o santuário, ali o sacerdote fazendo aquele serviço, significava também uma súplica, um desejo, uma oração que ele estava fazendo justamente representando o povo diante de Deus. Essa era a função do sacerdote, representar o povo diante de Deus. Ao estender as mãos, ao erguer as mãos, ao levantar as mãos, então o sacerdote estava adorando a Deus e suplicando ao Senhor. A primeira coisa que a gente vê então neste salmo, nos versos 1 e 2, é uma exortação
para que os servos do Senhor, os sacerdotes, o bendizessem, o louvassem, e erguessem as mãos para o santuário, para Deus, em ato de adoração e súplica. No verso 3, a segunda parte do Salmo, a gente vê que troca o locutor. Porque olha como está escrito o verso 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Enquanto aqueles sacerdotes estavam sendo justamente o objeto, que estavam recebendo aquelas exortações, olha, vocês sacerdotes, bendigam, ergam as mãos. Agora, o próprio sacerdote parece tomar a palavra, se virar ao povo e dizer, de Sião te abençoe o Senhor. Há esta mudança. Então, enquanto ele era o alvo daquelas exortações, agora ele se vira para o povo, para pedir a bênção do Senhor para este povo. Os levitas faziam isso. Em Levítico 9, 22, é dito que depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. É parecido com o que a gente tem na bênção apostólica, onde dominicalmente nós recebemos do pastor a bênção. É lógico que não sai algo místico da mão do pastor e chega nas suas mãos algo místico. Mas é um ato simbólico de estender as mãos e abençoar, desejar que o Senhor os acompanhe, os proteja, esteja com cada um de vocês durante essa semana, e sobre todo o povo de Deus. Só não posso impetrar a bênção aqui, por enquanto. Meus irmãos, este ato do sacerdote simbolizava pedindo ao Senhor a bênção sobre o povo. Essa bênção nada mais significava do que justamente ter no seu cotidiano, diariamente na sua vida, nas suas atividades mais ordinárias, mais comuns, mais rotineiras, você ter a bênção do Senhor nessas coisas. Aliás, não foi justamente isso que a gente viu salmo a salmo, pregação a pregação, mensagem após mensagem, nesta série dos Salmos de Romagem, onde a gente viu que Deus responde àquele que está angustiado. Quantos de nós, por vezes, nos encontramos angustiados e podemos dizer ao Senhor, ouça o meu clamor a Deus? Quantos de nós, por vezes, estamos em perigo e precisamos da proteção do Senhor, que está ao seu lado, que está diante de você? Quantos de nós somos alegres por podermos ouvir, vamos à casa do Senhor? Quantos de nós podemos receber a misericórdia do Senhor e pedir ao Senhor, tem misericórdia de mim? Eu creio que muitos de nós poderiam dizer, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seria de nós? Eu sei que podemos dizer que os que confiam no Senhor, eles não se abalam, eles estão firmes para sempre, assim como o monte. Nós vimos também que Deus dá consolo, que Deus dá propósito para a nossa vida, que Deus dá felicidade, libertação, perdão, aquietação, esperança e fraternidade. Isso é a bênção do Senhor, que preenche cada lacuna da sua existência, cada minuto da sua semana, cada parte da sua vida, Deus te abençoa. E o sacerdote estava ali justamente pedindo para que Deus abençoasse aquele povo desta forma. Ó Deus, esteja com esse povo, acompanhe esse povo, conduza esse povo, faça companhia a eles, os liberte, dê a eles felicidade. Irmãos, dê a eles pessoas que caminhem ao lado deles, dê a eles resposta à oração, os abençoe. Era um ato. Quando nós vemos aqui, citando Sião, era um ato litúrgico, pois ali, naquele ritual, o sacerdote pedia para que Deus abençoasse o seu povo. Ali, do lugar, como a gente viu no Salmo 132, o lugar que era a morada do Senhor. Não porque Deus consiste em um lugar da face da terra, mas porque aquele lugar, naquela época, simbolizava que Deus estava com o povo. Era um ato, portanto,
litúrgico, cultico. Eles ali adoravam solenemente ao Senhor e o sacerdote pedia essa bênção. O Salmo 134 nos aponta uma conclusão impressionante para os salmos de romagem. Pois enquanto eles poderiam cantar rumo a Jerusalém, pedindo para que Deus os respondesse, pedindo proteção, dizendo sobre a alegria deles, pedindo consolo, sabendo da esperança, sabendo da companhia, sabendo de tudo aquilo que Deus fazia por eles e no meio deles. Neste último cântico, lá em Jerusalém, ali vendo os sacerdotes trabalharem, eles poderiam dizer: voltaremos para casa, bendizendo o Senhor, louvando o nome dEle, adorando o nome dEle, louvando o nome do Senhor. Aquela expressão, o Senhor te abençoe, é emprestada lá da bênção araônica que a gente vê em Números, capítulo 6, onde o sacerdote justamente diz: o Senhor te abençoe e te guarde. E se lá, no Antigo Testamento, os sacerdotes olhavam para Deus e pediam que Ele abençoasse as pessoas, o povo de Deus, para nós hoje, Israel de Deus, que vivemos no Novo Testamento, temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Temos Jesus Cristo, que está à destra de Deus, pedindo constantemente: abençoe seus filhos, ó Deus. Intermediando, mediando esse relacionamento. Ele é o único que pode fazer isso. O autor aos Hebreus disse isso: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele é hoje o nosso sacerdote, que pode dizer que o Senhor te abençoe, que o Criador de todas as coisas, que aquele que é soberano, aquele que tem tudo em suas mãos, te abençoe, te acompanhe, te dê irmãos ao seu lado, te dê família, te dê proteção, te responda. É o próprio Senhor Jesus que entregou a sua vida por nós, que está agora à destra de Deus pedindo isto, para que Ele nos abençoe. E Ele pede essas coisas porque Ele conhece não só o nosso ser, a nossa alma, as nossas aflições mais profundas, mas Ele conhece como é difícil ser humano, porque Ele é homem. E o texto de Hebreus diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A gente tem não Arão, ou um levita, um sacerdote. A gente tem o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, intercedendo por nós de maneira perfeita, definitiva, completa. E por vezes a gente não desfruta disso. Eu quero te perguntar: o quanto você tem desfrutado da intercessão que, como Filho de Deus, você recebe do Filho de Deus, Jesus Cristo? Porque depois de dizer isso, que o sumo sacerdote intercede por nós, o autor aos Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqueles peregrinos se dirigiam a Jerusalém, capital de Israel. E lá, eles tinham um sumo sacerdote homem, ou melhor, eles tinham um sacerdote homem, que era pecador, que inclusive precisava oferecer sacrifício por ele primeiro, para depois poder oferecer sacrifício pelos pecados do povo. E em todos aqueles cânticos, aquelas músicas que eles entoavam rumo a Jerusalém, eles pediam misericórdia, pediam graça. Hoje nós podemos também nos achegarmos diante de Deus,
Nós que somos peregrinos rumo a Jerusalém Celestial. E dia após dia, pedir e confiar que temos misericórdia e graça vindas do trono de Deus. Que à sua destra está o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Meus irmãos, Cristo Jesus é tudo para nós. Cristo Jesus é a razão da nossa vida. E Ele é esse sacerdote que esteve pronto para obedecer à vontade do Pai, para oferecer o sacrifício, para adorar o Pai e para pedir para que Ele nos abençoe. Mas esse salmo também tem outra aplicação para nós hoje. Porque se naquela época em que o salmo foi escrito, havia uma parte do povo que era sacerdote, levita, e se dedicava aos serviços do templo, a Bíblia diz hoje que o sacerdócio do Senhor são todos os crentes. É dito em 1 de Pedro 2,5, o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, para concluir esta série dos peregrinos, eu preciso dizer como nós podemos ver aqui neste texto de 1 de Pedro, que é claro que Cristo, nosso sumo sacerdote, ofereceu o sacrifício que nenhum de nós conseguiria oferecer, que era o sacrifício pelos pecados, de maneira definitiva, eficiente e suficiente. Mas hoje, pelos méritos desse sacrifício definitivo, o apóstolo Pedro nos convida, nos convoca, nos exorta a vivermos para o Senhor. A não sacrificarmos animais, mas a sacrificarmos a nossa própria vida, os nossos desejos carnais, os nossos falsos deuses, as coisas que por vezes colocamos na frente do Senhor, o adorando desta forma. Então, se antes o bendizei foi somente para os sacerdotes que assistiam na casa do Senhor, hoje o bendizei é para todos nós. Sacerdócio, porque Deus nos edificou para sermos sacerdócio santo. O apóstolo Pedro, ainda no capítulo 2, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vimos aqui que primeiramente Jesus Cristo cumpriu aquilo que anualmente os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam cumprir. Mas Jesus Cristo cumpriu de maneira perfeita. Mas a gente vê também que agora todos nós somos sacerdócio real. E podemos atender à exortação deste salmo, de bendizermos ao Senhor, de o louvarmos, de levantarmos nossas mãos em sinal de adoração e súplica, pedindo a Ele que nos abençoe, não por nós, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para Deus o Pai. Que você possa desfrutar do relacionamento que você tem com o sumo sacerdote Jesus Cristo. Mas que você possa também, uma vez salvo, uma vez garantido, como filho do Senhor, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E que agora, voltando para casa, depois dessa jornada de exposições nos salmos de romagem, você saia com um coração desejoso de bendizer ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, para a glória de Deus.